Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Graças a Deus é sexta-feira. Mais um Gads. Gads, graças a Deus é sexta-feira. Chegou, você sobreviveu, você chegou até aqui. Semana está quase no fim. Você está bem, Romulo? Graças a Deus eu estou muito bem. E você? Graças a Deus, muito bem. Nova temporada do Gads começando, fresquinha. Então não é uma sexta qualquer, uma sexta de nova temporada. De nova temporada, novidade. E você porque viver chegou com Deus aqui é nos sempre acompanhando até mais uma temporada. Glória ao Fique ligado, Senhor. todas as sextas-feiras nós temos um episódio novo para você do Gads. Graças a Deus é Sexta-feira. E para essa temporada nova nós separamos um tema, um título a respeito do assunto chamado prioridades. Quando eu ouvi numa mensagem um pastor compartilhando, você compartilhou a seguinte frase: nós não conseguimos priorizar. Sabe o que você? Já estraguei tudo. Fala você a frase, Romulo. Não, essa eu quero deixar para o próximo episódio. Não, nessa sim. Começa assim, já começa entregando. Ué, para você. vida com Romulo e Luísa. Não, vamos começar assim. Eis que tudo se fez novo. Vamos começar diferente. Deixa esse para um próximo episódio. Eles vão ter que procurar nos episódios. Vamos começar assim. Luísa, o que é prioridade para você? Prioridade é tudo aquilo que eu coloco e faço como primeiro lugar. Dou a primazia. Antes de qualquer outra coisa, eu faço por primeiro isso. Não abro mão de fazer aquelas coisas. E para você, o que é prioridade? Prioridade, para mim, eu acredito que a Bíblia ela não fala sobre o que. Prioridade não fala sobre o que, mas prioridade fala sobre quem. Você é muito crente, glória a Deus pela sua vida. Tá, mas e se for assim? Porque eu parei para pensar nisso, tá? Eu sei que você vai falar, nossa... Para quem não sabe, pessoal, a gente estuda. Eu na minha casinha, no meu quadrado, e o Rômulo no quadrado dele, claro, na mesma casa, aleluia, glória a Deus, mas a gente não se prepara assim juntos, não combina o que vai falar. Mas a palavra prioridade vem de primícias, primazia, preferência. E uma das coisas que eu estava estudando é tipo assim, num banco. Preferência, fila preferencial. É a respeito de quem ou a respeito do que a pessoa está passando? É a respeito de quem. Muito bom. Você pode explicar para a gente um pouquinho mais? O assento preferencial é quem tem a preferência por aquilo, não é? Certo ou errado? Sim, e tem um motivo, Quem tem a preferência para sentar? O idoso ou o homem mais novo? O idoso. Quem tem prioridade para sentar? A gestante ou a não gestante? Ou a não gestante? A gestante. Viu? Porque é sobre quem está ali, não sobre o quê. Muito bom. E agora eu posso falar a frase que eu ia falar no começo ou ainda não? Não, no próximo episódio. Rômulo Carvalho. Você que está aí, que sobre... bom, que vocês amam a gente, estão acompanhando. Olha só, para mim, prioridade na vida não fala sobre o quê, fala sobre quem? Deus. Eu acho que a gente já pode colocar aqui uma historinha, não pode? Com certeza. Já para a gente começar a ambientalizar, falar um pouco sobre prioridades. E eu quero trabalhar a história de Abraão, que está lá em Gênesis 22, capítulos 1 a 3, versículo 1 a 3, que diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha só que texto. Um texto que mostra para nós ao que o coração de Abraão era devoto.
qual era a prioridade no coração de Abraão. E o coração de Abraão não estava nas coisas que Deus poderia lhe dar. O coração de Abraão estava em quem havia lhe dado. Abraão era um homem que não podia ter filhos. Ele e a esposa Sara não engravidavam, mas Deus lhe fez uma promessa dizendo: vocês terão um filho. E Isaac nasceu. Agora Deus pede Isaac de volta e Abraão, sem nenhum problema, entregaria Isaac a Deus. Porque aquele que é poderoso para me dar um filho é poderoso para me dar vários. Eu não estou de olho naquilo que Deus pode me dar, eu estou de olho em Deus. Eu não estou de olho em o que Ele pode fazer por mim, eu estou de olho em quem Ele é. O meu foco não são as coisas que eu posso tirar de Deus, o meu foco é o próprio Deus. A ponto de quem tem o coração devoto a Deus, para quem Deus é a sua prioridade, mesmo que Deus não desse nada, ele continuaria servindo, amando e buscando única e exclusivamente a Deus. Essa história conta que Abraão, logo de manhã, de madrugada, sabe, a primeira coisa que ele decidiu fazer foi levantar de madrugada para organizar todas as coisas e fazer aquilo que Deus lhe pediu. Uau. É. Que coração devoto, que coração entregue. Deus é a prioridade deste homem chamado Abraão. Eu gosto muito daquela expressão. E na manhã seguinte, de madrugada, Abraão se preparou para ir fazer aquilo que ele gostaria, Deus havia pedido. A prontidão de Abraão. Sabe que ele não é diferente daquele filhinho que você tem esse dia assim, vai escovar os dentes. E aí ele demora 15 minutos, aí você encontra ele e você fala, vai escovar os dentes. Aí ele demora mais 20 minutos, vai escovar os dentes. Não é que você tem que pedir 1000 vezes. Não, Deus falou, deu uma orientação a Abraão e ele, a primeira coisa de manhã, bem cedo, de madrugada, foi responder ao chamado de Deus. Olha o coração desse homem, olha a prioridade que nós encontramos aqui. A prontidão em colocar Deus como prioridade. Na madrugada se levantar. A Bíblia nos ensina no Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Queridos, Deus nos entrega, nos dá tantas coisas, nos abençoa de tantas formas. Deus nos entrega até os dias. Esse é o dia que o Senhor fez. Todos os dias que você acorda, é um dia que Deus fez. E nós podemos nos alegrar nesse dia, nós podemos nos exultar no Senhor, porque Ele assim desejou, Ele nos deu. Deus nos entrega tantas coisas até os dias. Será que de manhã bem cedo, de madrugada, podemos priorizar Deus antes de qualquer outra a fazer? Antes de qualquer outra coisa que queremos conquistar naquele dia, ganhar naquele dia, antes de qualquer coisa que queremos que Deus nos ajude a ganhar, a ter naquele dia, será que podemos priorizar quem Ele é? Será que podemos entregar o nosso tempo e o nosso dia a Deus? 5 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos, mas que sejam os primeiros minutinhos do seu dia para Deus. Ler alguns versículos bíblicos, ter um tempo de oração, para que Ele seja o primeiro no nosso dia, de manhã bem cedo, de madrugada. Acordar cedo, orar, fazer um bom devocional, e então passar um tempo com Deus. É uma boa reflexão, não é? Muito. Considerar quem é a prioridade na minha vida? Eu ou Deus? Quem é a prioridade na minha vida? As coisas ou Deus? E colocarmos assim como Abraão colocou, Deus em primeiro lugar. De manhã, bem cedo, de madrugada. Levantar-se para honrar a Deus. Prioridade para mim, então, não fala sobre o quê? Fala sobre quem.
Vai ser bom esse episódio, Essa temporada, não vai? Muito, muito, muito bom. Você acabou de assistir mais um episódio de Gades. Graças a Deus é sexta. Todas as sextas-feiras um novo episódio para você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Compartilhe sempre com o maior número de pessoas possível, para que eles também possam ouvir do amor do nosso Pai Celestial por nós. Continuem abençoados.